Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve a Virgem Maria. Bem-vindas, bem-vindos, amados irmãos na fé em Jesus, reunidos agora nessa grande comunhão em torno da sua palavra, em torno do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. São palavras de Jesus, queridos e queridos irmãos, desse Evangelho, Jesus nos alertando que o seu caminho, segui-lo, não é fácil. Assim como foi no início, assim como foi ele perseguido, foi morto, assim também a igreja. E as primeiras comunidades cristãs experimentaram a perseguição. Hoje, também nós muitas vezes percebemos, nem sempre é fácil seguir o caminho de Jesus, mas é preciso acreditar, perseverar e ir até o fim. Mas hoje, celebrando também um santo muito importante para a nossa igreja, eu gostaria também de dar uma pequena palavra sobre São Camilo de Leles, tão conhecido de nós, declarado patrono dos enfermeiros e patrono dos hospitais. São Camilo de Leles, ele nasceu em 1550, no sul da Itália. Ele era filho de uma família cristã muito piedosa. A mãe dele se chamava Camila Campelli e o pai dele, João de Leles. Daí veio o seu nome, né? Camilo de Leles. Um pouquinho do nome da mãe e também o sobrenome do pai. São Camilo de Leles. Com 14 anos, a família não tinha tantos recursos, era uma família pobre, ele precisou também trabalhar no exército de Veneza, quase como um voluntário, para poder sobreviver. E assim, com 14 anos, ele já estava no meio do exército, prestando pequenos serviços para poder sobreviver, porque seus pais não tinham condições. Quando seus pais morrem, então, ele continua no exército, e no exército ele acaba perdendo um pouco o rumo, a direção. No meio dos soldados, daquelas guerras, daquelas brigas, intrigas, ele
acaba vivendo uma vida muito humana, com muita bebedeira, com muitas orgias. Mas, com 20 anos, ele muda a sua vida. Ele teve uma doença, uma chaga no pé incurável, que não era possível tratar. Ele sofria muito com aquilo. E com 20 anos, então, ele conhecendo um frade franciscano, vendo o testemunho, o exemplo desse homem dedicado em favor dos outros, ele deseja se tornar franciscano. Faz o pedido para ingressar na ordem franciscana, mas seu pedido não é aceito, porque ele tinha aquela doença incurável, aquela chaga incurável no pé que ele adquiriu lá nas guerras, quando ele estava no exército. Então, meio sem rumo, ele resolve ir para Roma, para o Hospital Santiago, tentando buscar a cura. E chegando então a Roma, ele vai para esse hospital. Como ele não tinha recursos, ele foi aceito para ser tratado, mas prestando serviço voluntário lá no hospital. E foi lá no Hospital Santiago, em Roma, que ele começou a perceber a dor, o sofrimento de tantas pessoas, tantas doenças, muitas vezes até incuráveis, tanta gente pobre, sem recursos, sem poder pagar aí o seu tratamento. E aí então, seu coração vai reconhecendo, sentindo um especial chamado de Deus. E ele, então, também doente, com aquela chaga incurável no pé, ele resolve reunir um grupo de voluntários para auxiliar no hospital, auxiliar na enfermagem, cuidar dos doentes. E foi a partir desse grupo de voluntários que depois vai surgir o grupo que ele criou, a Ordem dos Ministros dos Enfermos, que nós conhecemos hoje de maneira mais simples, a Ordem de São Camilo de Leles, os camilianos, dedicados até hoje a cuidar dos enfermos, a manter hospitais em favor aí, especialmente dos enfermos mais pobres, carentes e necessitados. E São Camilo de Leles nos ajude também a assumir também nossos sofrimentos, nossas dores e enfermidades e não nos voltar apenas para nós mesmos, mas perceber, não só nós muitas vezes sofremos, há tantos outros que sofrem, com tantas outras enfermidades, às vezes até mais graves do que nós. E assim possamos também, como São Camilo, alargar nosso olhar para o amor ao próximo, para a compaixão, para a misericórdia e também nos preocupar com os que sofrem, com os enfermos, uma pequena visita, uma pequena palavra, um cuidado especial, quanto bem podemos fazer em favor de um enfermo, de um doente, de uma pessoa que sofre. E São Camilo de Leles, desperte em nós também o mesmo amor, compaixão e misericórdia que ele experimentou pelos enfermos, criando uma ordem especialmente voltada para o cuidado dos enfermos, dos nossos doentes. São Camilo de Leles, rogai por nós. Tua palavra